Olá, estamos então chegando na nossa semana número 7 para poder conhecer um pouquinho mais sobre as políticas educacionais, a estrutura e a organização da educação básica, dessa vez com um desafio interessante. Nós vamos sair do âmbito da educação básica e vamos conhecer um outro nível, que é da educação superior, e há um motivo bastante especial para isso. Vamos ver? O objetivo vai ser identificar a função da educação superior na estrutura da educação básica. Então, que relação mantém um nível com o outro? Relacionar as características da educação superior no Brasil, compreender os princípios da Constituição Federal, bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 1996, e do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, na estrutura e funcionamento da educação superior no Brasil. E aí nós vamos descrever e conhecer um pouquinho mais sobre as metas do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, de 2014, que trata da democratização do acesso à universidade. Pois bem, a gente já sabe o quanto a estrutura da organização do sistema escolar no Brasil retrata os princípios democráticos da Constituição Federal de 1988. Essa estruturação, no sentido de garantir o direito a todos à educação, ocorre de um modo federativo e colaborativo. Há distintas atribuições aos entes federados, aos municípios, aos estados, membros, e à União. Nesse sentido, há políticas de financiamento, pelas quais nós já passamos, para poder subsidiar o cumprimento dos fins da educação. A gestão democrática do ensino público está prevista na própria Constituição Federal. E todo mundo lembra por quê, Porque nós temos uma Constituição que é feita depois de um segundo período de uma ditadura ao longo do século XX, e era preciso garantir nessa sétima Constituição que esses princípios fossem cumpridos. E a escola e a gestão democrática fazem parte desse processo. Um dos documentos que concretizam esse modo democrático de gestão da escola é o projeto político-pedagógico, que nós também já vimos. Há ainda na estrutura do sistema educacional brasileiro um conjunto de modalidades que nós conhecemos há pouco tempo, que são formas diferenciadas para garantir a igualdade de condições de acesso e permanência. Olhando para a estrutura, vocês vão se lembrar que nós temos aí 2 níveis, educação básica e educação superior, e nós tivemos até essa semana sempre tratando desse nível da educação básica com as suas 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E as modalidades. Nós trabalhamos com a modalidade de educação de jovens e adultos, a educação especial, e falamos algo já sobre educação à distância. Muito bem, conhecer a estrutura e o funcionamento da educação superior é fundamental, pois será nesse nível de ensino, da estrutura educacional, que serão formados os professores para educação básica, entre outras características. Então, se não fosse por nenhum outro motivo, esse seria um motivo importante para a gente poder conhecer a educação superior, que é esse nível no qual nós estamos aqui. Pois bem, no contexto da América Latina, a origem e a evolução do sistema educacional brasileiro de ensino superior constitui um caso atípico. Isso é muito importante para a gente poder considerar. Vejam bem, tanto na América Latina como no Caribe, as universidades surgiram um pouquinho depois da primeira viagem e da chegada de Colombo à América, em 1492. Assim, só para a gente poder ter uma ideia, o espaço que hoje a gente chama de República Dominicana, que é Santo Domingo, a gente, em 1538, já tinha uma instituição de educação superior sendo fundada. Claro que tinha um caráter conventual, de conventos, e isso é bastante importante para poder marcar daquele momento histórico. Mas já era uma instituição de educação superior. Em 1551, criaram-se as universidades formais, como a de São Marcos, Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, no Peru, e a do México, a Universidade Nacional Autônoma do México. Portanto, a gente está ali no período em que nós estávamos no descobrimento ainda do Brasil. No total, 32 universidades foram estabelecidas nessa fase colonial na América Latina e no Caribe. Enquanto isso, no Brasil, as primeiras universidades consolidadas no Brasil foram a Universidade do Amazonas, em 1909, a do Paraná, em 1912, a Universidade do Rio de Janeiro, em 1920. Em termos administrativos, elas reuniam as faculdades de medicina, engenharia e direito que já existiam.
Em termos de uma estrutura pensada e implementada para os fins da educação superior, seria a USP, a Universidade de São Paulo, que em 1934 agrega faculdades e imprime um caráter de instituição de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente pode considerar, tanto em termos de universidades consolidadas, né, como de uma implementada com essas características. Pois bem, mas notem bem, a gente já tinha passado da fase colonial, estamos em pleno século XX, então essa atipicidade da educação superior, ela precisa ser lembrada também, sempre por nós. Assim, sobre a educação superior, na LDB, né, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no artigo 43 está dito o seguinte: a educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e o pensamento reflexivo. Inciso 2, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Inciso 3, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Pois bem, já temos, no inciso 4, promover divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações e outras formas de conhecimento. Por fim, mais ou menos importante, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Só para a gente poder ter uma ideia. Naquele conjunto todo, aquele era o último, para a gente poder chegar ao ponto de estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, e prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com essa uma relação de reciprocidade. Vejam bem que interessante, porque eu já estou falando de um processo todo de estimular conhecimentos, né, e problemas desse mundo presente, e já direcionando, né, para essa relação toda de reciprocidade com a comunidade com a qual nós interagimos. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Percorremos nesses 7 incisos com as 3 funções básicas da universidade, né, que são o processo todo da docência, do ensino, né, isso que nós estamos fazendo agora, como um processo de dar e receber aulas. Passamos pela questão da pesquisa, ou seja, de gerar novos conhecimentos científicos, divulgá-los e utilizá-los e problematizar as questões, né, que aí estão. E passamos também pela extensão, que é um dos momentos em que a universidade vai para além dos seus próprios muros e divulga conhecimento científico de distintas formas, tá bem? Alguns de vocês devem conhecer, por exemplo, a Universidade da Terceira Idade, é um dos projetos clássicos, né, de extensão que a gente tem nas nossas universidades. Muito bem, no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e todo mundo se lembra, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, e temos também um plano que orienta com uma meta, inclusive, com metas, né, as nossas ações em todos os níveis, em todas as etapas, e também nas modalidades. Especificamente para a educação superior, a gente tem a meta 12, que tem como tarefa o seguinte: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%. 33% significa de uma população de 18 a 24 anos, é isso que a gente chama, então, de uma taxa líquida. A taxa bruta seria de todos os matriculados, independentemente da idade, e taxa líquida de 18 a 24 anos, assegurada na qualidade da oferta de expansão, para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Aqui a gente tem algumas questões muito importantes, deixa eu ressaltar 2 delas. A primeira delas é que a gente, hoje, marcadamente, nós temos um contingente de uma taxa bruta de população na educação superior que é muito aquém, muito abaixo dos 50%, ou seja, metade da população não tem acesso e não está matriculada. Segunda questão muito importante, aliás, bem menos da metade, hein? Só para a gente poder ter uma ideia.
O que a gente tem, por exemplo, como taxa líquida, é muito importante que a gente possa perceber que é ainda mais sério, mais grave. Por quê? Se a gente quer subir até 33%, nós estamos falando de um conjunto populacional de cidadãos que têm entre 18 e 24 anos, que é a idade esperada para estar na universidade, que não estão. E a gente tem, então, como percentual subir a pelo menos esses parâmetros. Essa é uma das questões que a gente vai evidenciar quando nós tratamos da atipicidade da educação superior no Brasil. Também a gente trata desses baixos índices de acesso da população brasileira a esse nível de educação. A gente tem problemas decorrentes, inclusive econômicos disso, né? E é muito bom que você esteja aqui conosco na Univesp. Você faz parte, então, desse contingente que agrega, né, fatores para a gente poder cumprir essa meta, tá bem? É interessante o quanto a gente tem um processo de um número de matrículas na educação superior, e a gente aqui tem duas modalidades, né, da graduação e a sequencial, que estão sendo cumpridas, e a gente vai perceber que a diferença de uma graduação para um modo sequencial, como o próprio nome diz, você tem sequências didáticas que são muito mais ligadas a um campo muito específico do saber. Então, os cursos sequenciais normalmente são mais curtos e sempre são muito específicos, né, para poder tratar de um certo campo do saber. Notem bem que a gente tem um processo interessante, um número absoluto de indivíduos que se matriculam, esses são os dados mais recentes do censo que a gente teria para poder trabalhar com essas questões, mas ainda é um número muito baixo. Se nós considerarmos a população geral, né, em geral do Brasil, e considerarmos lá os 8.290.911 matriculados, né, na educação superior. A matrícula dos jovens, então aquele grupo que nós havíamos comentado há pouco, é fundamental que a gente possa perceber que alguns estudos dão conta, e esse aqui inclusive foi amplamente divulgado na grande mídia, trouxe para vocês exatamente, né, como ele foi apresentado a partir do Censo da Educação Superior e do IBGE, o quanto a gente precisa investir, ficar atento mesmo nesse processo e, sobretudo, as metas, né? Então, nós vimos agora há pouco que a meta 12 é chegar em 2024, vejam bem aí, né, que é esse marco, a 33% de matrícula desses jovens entre 18 e 24 anos. Muito bem. Se a gente der uma boa olhadinha, a gente vai perceber que pelo andar, né, e pelo ritmo em que nós estamos crescendo, a gente vai demorar um pouco mais para esse processo, tá bem? A gente tem um número de matrículas, a gente tem uma população que vai demorar, né, até 2028, ou especificamente no caso de um cenário de 2015 e 2017, até 2037. É muito interessante essas projeções, porque a gente sempre faz não como adivinhações, mas elas são estimativas e tem determinados elementos. Então, a gente sempre julga, por exemplo, quando nós consideramos o cenário de 2010, 2017, as condições dadas nesse período, se elas se repetirem, como é que elas serão no futuro? Claro que nós sabemos que não necessariamente elas vão se repetir, mas elas precisam ser consideradas. Portanto, fiquemos então atentos ao quanto nós temos essa atipicidade, tanto na nossa Constituição, como educação superior, como nesse processo todo de democratizar esse acesso. A expansão do ensino à distância no Brasil tem sido uma dessas metas, né, para poder cumprir esse processo. Desde 2016, a maioria dos novos alunos, por exemplo, do curso de pedagogia ou das licenciaturas, se matriculam, né, na educação à distância ou no modo EAD de fazer, ou na modalidade EAD. Vejam bem que interessante, né? Os percentuais, como eles têm aumentado, como eles têm crescido, o que retrata exatamente aquilo que nós já vimos nas semanas anteriores sobre o sentido da modalidade. Ela é um modo diferente de fazer acontecer a educação. E muitas vezes, para que a educação aconteça, ela precisa se valer dessa modalidade. Pois bem, assim a gente está pronto para poder conhecer a estrutura e o funcionamento da educação superior com um pouquinho mais de detalhes. Vamos lá? Até a próxima!